Nessa aula nós vamos falar de VSA. Eu estou aqui no gráfico com o exemplo do PDF, aqui está o Word ainda, mas para você vai estar em PDF, mesma localização, e nós vamos explicar aqui esse range, né, essa lateralização baseado em VSA. Eu vou pegar aqui o Point Fix para melhorar o entendimento. Aqui a gente não vai levar em consideração Market Profile, a gente vai levar em consideração só preço e o volume, beleza? Então é só isso. Então aqui a gente tinha nosso canal de alta que foi rompido. A gente tinha bastante volume nessa região, ó, bastante volume. Acho que eu vou até mudar a cor aqui, botar o amarelo. Então a gente tinha, ó, volume elevado, no Better Volume. Ah, não uso o Better Volume. Por isso você vai usar essas faixas de negociação. Você vai dividir aí na sua plataforma e você vai ver, né, o que te atende melhor, ok? Então aqui, referente ao volume anterior, era o maior volume, volume expressivo, tanto que coloriu. Ah, não coloriu de vermelho no indicador de coloração das barras, beleza, mas você tem indicação do Better Volume, sabe como que ele trabalha. Vermelho é barra de ignição ou barra de exaustão de movimento, e você tem um volume considerado pelo horário, né, em relação às barras anteriores, ok? Então foi isso aí, beleza, o mercado foi, lateralizou, fez um novo volume, novamente aqui, ó, você já não tinha condição de coloração da barra, mas você via que era alto volume, e novamente o mercado puxou. Porém depois, conforme o mercado foi puxando, você consegue identificar nas barras, como você viu no PDF, você consegue ter barras que estão fechando com o pavio aqui, ó, a negociação, ó, o fechamento dele está sendo, ó, meio, meio, abaixo do meio, e o volume baixo, você tem um volume baixo aqui, ó, para dizer um volume decrescente. Então o mercado está respirando. Tá, mas aqui antes também tinha, e era a faixa de negociação. Beleza, aqui você também tinha um volume baixo, correto? Um volume decrescente, e o mercado andando de lado. Então isso caracteriza uma possível absorção. Mas o mercado também poderia vir para baixo, não tem problema nenhum. Tanto que aqui as barras são azuis, baixíssimo volume. Então, como a gente sabe, o mercado sobe com volume, cai sem volume. Sobe com volume, cai sem volume. Ué, mas aqui ele não estava caindo. Isso que você tem que prestar atenção. Aqui o mercado estava subindo sem volume. Aqui o mercado não estava subindo sem volume. Ele lateralizou sem volume. É diferente. Beleza? E mesmo assim aqui não te caracteriza venda. Somente se tivesse alguma coisa ali para trás. Mas estamos desconfigurando Market Profile, POC, VH, VWAP móvel que esteja passando aqui. Não tem nada, a gente só está vendo isso. Beleza, aqui você não vai fazer nada, você só vai prestar atenção nessa condição. Então o mercado vem, rompe a sua linha de demanda ou linha de tendência, faz esse movimento aqui, testa o fundo. Ah, aqui eu poderia vender. Aqui você tem uma venda, stop técnico no topo, você tem stop técnico no topo. Aqui ele tem fechamento de gap, ele volta para testar aquela região, que teve uma venda, beleza, stop lá em cima. Se você coloca o stop aqui, foi estopado, ou se saiu nesse fundo aqui porque o mercado não deu continuidade, você saiu também, beleza. Não estamos levando em consideração isso, estamos levando em consideração a leitura do VSA. Depois o mercado, baixíssimo volume nessa região aqui, ó. Vamos pegar para a gente ver, ó. Aqui, ó. Baixo volume, menor volume do que o volume anterior, beleza? E nesse candle aqui, ó, ele teve o que? Uma absorção. Por que ele teve uma absorção? Vamos apagar, pra gente tentar entender. Apagar pra gente tentar entender. Aqui, ó, vamos apagar aqui. Pronto. Por que foi uma absorção? Foi uma absorção por esse fato aqui, ó.
O mercado fez um pavio grande, rompeu, né, esse, e voltou para fechar aqui embaixo, ok? Abertura máxima, mínima e fechamento. Então foi uma absorção, foi um alto volume que foi rejeitado aonde? Nesse topo, ok? Então a gente está fazendo a leitura do volume com o padrão da vela. Depois o mercado andou de lado, aqui ó, baixíssimo volume. Então você poderia, aqui sim você caracterizava também uma venda nessa região aqui, baseado na rejeição e baseado na diminuição do volume referente ao movimento anterior. Então por aqui você teria uma venda, ok? Então isso aqui explicando no vídeo fica muito mais claro do que somente no PDF, por isso que eu fiz um vídeo em cima daquela informação. Então beleza, o mercado volta, cai, então aqui morre, essa situação aqui morreu, não tem problema, morreu aqui, vamos apagar. O mercado vem, agora, vem, volume alto, alto volume, a barra branca do Berio volume, indica início de um movimento de queda ou final do movimento de queda. Barra forte, depois teve uma barra também considerável com menos volume, mas uma barra de indecisão, barra mediana fechando no meio, depois teve uma barra estreita com baixíssimo volume, essa barra aqui, com baixíssimo volume, lembrando que nós estamos olhando aqui o 2 minutos, mas você pode olhar o tempo gráfico que você quiser, a leitura é a mesma. Então, uma barra de alta, porém que não rompe o topo nem perde o fundo. Então a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Aqui na sua esquerda você tem um alto volume desse movimento aqui, ó, dessa barra. Opa, você tem esse alto volume aqui, ó. Você tem um volume aqui nessa região. Você tem um volume nessa região aqui, você tem que estar de olho nisso. O mercado fica indeciso, barra forte de queda, fica indeciso, baixo volume, ninguém sabe se vai subir, se vai cair. Depois ele faz uma barra forte para baixo, porém, tem absorção no mesmo tempo, absorção do mesmo jeito, levando em consideração esse range e essa barra aqui com ultra volume. Depois o mercado faz uma barrinha de baixíssimo volume aqui também, ó, desconfigurando a queda, e o mercado sobe. Beleza? Ah, posso fazer compra aqui, é hora de comprar, aí fica a seu critério. Se você usa por consideração movimento de alto volume e para ter stop curto, você tem duas condições. Você pode fazer uma linha de corte para poder comprar, ou rompimento do candle, stop aqui embaixo, acreditando que não vai cair mais e acreditando na defesa desse movimento aqui dessa barra, ok? Então beleza, segundo movimento. Depois o mercado vai, volta a subir com baixo volume e faz esse ultra volume aqui também, ó, testando a máxima desse range formado aqui no topo. Então a gente já tem fundo e já tem topo. Tem essa rejeição, mercado volta, testa de novo, cai, depois ele testa mais uma vez, novamente com volume. Ele testa novamente com volume, testa novamente ali, ó, com volume, te dando outra chance de venda. A gente marca o meio do range que a gente está marcando para poder ter um parâmetro, poder parametrizar. Então aqui você tem essa condição e você tem essa condição aqui. Mercado te dá sua venda, stop na máxima. Aqui, ó, aqui você já tem essa máxima definida. Então a região é boa para venda e você faz a venda. O mercado vem caindo, ó, sem volume, sem volume, vem caindo sem volume. Aqui nessa barra já entra um volume. Já entra volume. Porém o mercado não rompe a máxima. Trabalha de lado, vem caindo novamente. Até que aqui ele chega no fundo. Novamente ele chega nesse fundo. No fundo dessa primeira barra. Cadê? Ficou um pouco torto. Então a gente vê que é o fundo dessa barra
de ultravolume. Então ele veio testar essa região, mais essa região e essa região aqui. Lembrando que o Better Volume ele considera essa barra verde como barra de realização de lucro, tá? As barras verdes são barras de realização de lucro. Então o mercado não faz nova máxima, ele volta caindo. Barra branca, ou final de movimento, ou início de movimento de queda. O mercado veio, também não faz nova máxima. Depois o mercado vem caindo, com volume considerável baixo, até que ele faz esse volume aqui, ó, nessa barra. Então ele tem a rejeição do movimento, ele tenta subir, não consegue. Só que ele também não cai e não dá continuidade na queda. O próximo candle, que era para ser um candle, falando que era para cair, é um candle de baixíssimo volume. Depois ele faz um padrão que fecha 30% ali para cima, um famoso martelo, candle de definição. Ele fica trabalhando de forma lateral com baixo volume. Então aqui dentro dessa região, dentro dessa condição, dentro dessa absorção, você tem uma condição para você fazer a sua compra. Então você já teve a quebra da linha da tendência de alta, mercado voltando para testar essa região, um stop bem localizado e uma região boa para você efetuar uma compra. E o mercado vai embora, ele retoma a tendência porque ele tem parâmetros aqui de defesa e respeito operacional e vai subindo. Aqui ele pega, aí volta aqui. Por isso que é bom usar as duas regras de coloração, tanto no gráfico quanto no volume, para você poder identificar esse tipo de padrão. Depois ele volta para testar mais uma vez aqui, ó, com barra vermelha, barra de ignição, na mesma região, dando oportunidade nessa região aqui. E aqui, como eu disse, a gente não está levando em consideração, não estamos levando em consideração Market Profile, nem VWAP, não estamos levando em consideração. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui para trás, para a gente poder fazer uma leitura agora na tendência. Seria interessante fazer uma leitura na tendência. Vamos ver esse movimento aqui. Mercado cai sem volume, mercado puxa com muito volume, lembrando o horário, 11 horas, 11h16, 11h30, o mercado puxou com muito volume, até esse hora, opa, aqui ó, o mercado puxou com muito volume, até aqui o mercado puxa com muito volume, e depois ele começa a perder o volume. Mesma coisa, um candle que fecha a 50% dele praticamente, 50% do movimento, ele não consegue mais fazer novos topos, o volume vem diminuindo até a hora que ele rompe essa linha aqui, ó, e vem caindo. Beleza? Ele nem volta para testar aqui, eu acho que não volta, ó, mas volta para testar, último teste, e volta para cair, confirmando aquela condição. Mercado sem volume nenhum nesse horário. Aqui ele faz um volume característico de rompimento. Muita gente vende aqui rompimento. Aí ele segura de lado, sobe caracterizando o quê? Que foi um spring. Aqui ele caracteriza uma alta agora. Aí ele vai e faz o quê? Um novo falso rompimento. Então você vendeu aqui, tomou um stop, você comprou aqui, tomou um stop. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Nesse momento você vai seguindo o que o mercado vai te falando. Baixa o volume de novo. Mercado rejeita. Aqui, por característica, se fosse vender, seria aqui. Aqui não tem venda. A gente não vende rompimento dessa forma. E aqui também não tem compra ali. Então, em momento algum, no nosso operacional, você teria efetuado essa compra ali para tomar esse stop. Mas tenha certeza que esse movimento é referente a isso. Então, entrou bastante volume. Às vezes, até o grande player
fazendo essa condição para levar a crer que o investidor acredite que o movimento está sendo retomando a tendência, né? Porque vem de uma tendência forte de alta, retomando uma tendência. Então o mercado rejeita e o mercado volta a cair novamente. Mesma coisa, o mercado volta a cair, anda de lado, vai cair, anda de lado. Ah, é errado eu querer comprar contra a tendência? Aqui você já tem um alto volume. Vamos ver se aqui você tem referência. Mesmo que você tivesse referência aqui, você não pode comprar, vou apregoar aqui nesse fundo. Complicado. Aqui começa a ter rejeição. Vamos pegar para ver aonde é o movimento. Por isso que você tem que usar o volume. Por esse motivo. Você teve 3 barras fortes e depois você teve barras com baixo volume. Então você tem esse movimento, rompe. Aqui você pode acreditar num possível movimento para pegar esse daqui, ó. Mas lembrando que ele perdeu esse fundo, então se era suporte, começa a virar resistência. O mercado anda de lado um bom tempo, sem volume nenhum, então você está na mão do mercado, porque a ideia é que ele ande sem volume um tempo, depois ele tome uma direção. Não tem problema ele cair sem volume, não tem problema. Agora, lateralizar sem volume, precisa ter um tempo necessário ali, uns 10, 15 minutos para o mercado tomar uma posição para algum lugar. Ele fica sem volume um tempo até que ele decide se ele vai subir ou se ele vai cair. Beleza? Então essa aqui foi uma aula de VSA, tanto na questão da tendência, em uma tendência, ou no mercado lateral. Qualquer dúvida, pode fazer uma solicitação de mais aulas. Eu vou continuando fazendo mais aulas de VSA e para estar colocando aqui no conteúdo. Beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima aula aí. E baixa o PDF e dá uma estudada no PDF também. Valeu!